Boa noite a todos. A paz de Cristo. Há alguns meses não nos vemos os mais antigos e um prazer também poder estar juntos aqui com os recém-chegados, né? Eu sou o Valdivino da Ellen, 52 anos. Agora, esse mês, daqui 2 semanas, estaremos completando 24 anos de casados, com as bênçãos de Deus. Depois de 6 anos e meio de namoro, né? Vivendo essa graça maravilhosa de estar servindo a Deus desde o nascimento dentro da Igreja Católica. Vivendo esse tema, né? Alegria de ser católico. Boa noite a todos. A paz de Cristo esteja no coração de cada um. Amém? Como o Divino mesmo falou, até assustei aqui, né? Porque ele lembrou que daqui 2 semanas nós vamos completar 24 anos de casados. A gente não pode forçar muito o homem a essas lembranças, viu, mulheres? É natural do homem esquecer. A gente tem que lembrá-los, né? Deixar recadinho, anotações, mas dessa vez eu não fiz nada disso. Você lembrou sozinho. Parabéns. Temos 3 filhos, graças a Deus. A Grace Kellen vai completar 20 anos o mês que vem, o Álvaro Neto com 16 e o Marco Aurélio com 10 anos, graças a Deus, né? Todos os 3 encaminhados também dentro da igreja, servindo o Senhor da melhor maneira possível. E é isso que hoje nós viemos partilhar um pouquinho, né? A nossa vivência, essa alegria de sermos católicos. Muitos ainda têm vergonha. Mas, gente, é tão bom ser católico, é tão bom ter Maria como nossa mãe, é tão bom, tantas bênçãos, tantos frutos que o Senhor nos dá aqui dentro da igreja. E é isso que nós vamos partilhar nessa noite, amém? Amém. E eu quero assim começar contando um pouco da minha trajetória desde o nascimento. Meus pais teve 5 filhos, veio de Catalão, né? E de uma formação cristã católica também, e nos transmitiu essa fé, essa vivência, a prática e a vida católica, né? Na catequese, na crisma, nas orações, né? Naquela catequese familiar, a oração do terço, a oração das ladainhas, né? Então, assim, desde pequeno, nós, os 5 filhos, criados e sendo doutrinados, vivendo essa alegria dentro da Igreja Católica. Muito mais que uma alegria, uma liberdade, sermos livres de podermos professar, né, essa nossa doutrina, a doutrina católica que nos coloca no caminho de Cristo. Então, desde pequeno, dentro da igreja, na adolescência, no comecinho da adolescência para a juventude, já fui inserido, né? Já me inseri nos grupos de jovens. Eu fui criado até os 12 anos lá no Jardim América, né? E vizinho, mas o Francisco lá, né? Até ele fica rindo até hoje, como é que eu ficava assistindo o jogo de futebol lá, né? Punha a mão para trás assim e ficava, quando o jogador ia chutar, como é que eu fazia câmera lenta lá assistindo, né? Tamanha timidez, né? Mas, 12 anos, mudamos aqui para o Jardim Europa, onde minha mãe mora até hoje, e ali iniciou a comunidade Menino Jesus de Praga, que pertence à paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz. E ali, no início dos anos 80, formamos o grupo de jovens, que chamava JUPA, Jovens Unidos ao Poder do Amor. E ali eu participei, durante os anos que participei, fui coordenador 2 vezes. Naquele tempo, como grupo de jovens,
né? Nós fazíamos as reuniões, mas verdadeiramente nós não éramos evangelizados. Nós líamos a Bíblia, rezávamos, mas discutíamos assunto meio que social, sem uma profundidade, sem buscar uma condução do Espírito Santo, no mover do Espírito. Aí tivemos a graça depois de chegar ali até orientado pelo nosso finado pároco, Padre Alberto Siqueira. Acho que muitos aqui, dentro do encontro de casais, teve a oportunidade de conhecer ele, mandou abrir o grupo de oração da Renovação Carismática. E foi quando eu tive essa experiência na vivência de viver o Evangelho, sendo evangelizado, de caminhar na palavra de Deus, na condução do Espírito Santo. Então, agora completando o grupo de oração agora, 30 anos, nosso grupo de oração, todas as quarta-feiras, Grupo Menino de Jesus, né? Então, assim, eu pude, durante esse tempo, experimentar essa profundidade, essa riqueza que a nossa igreja católica tem. Nossa igreja, ela é tão rica, ela tem tantos segmentos que, se fosse para fazer um estudo, falar aqui, nós teríamos que ter horas e horas, por causa da profundidade, as riquezas de segmento. E eu lembro muito bem de um ex-pároco nosso, que falava assim, ele não gostava da renovação carismática, mas ele falava assim, a renovação carismática é uma filha dentro da igreja que eu preciso aprender a amar. Então, dentro da nossa igreja, né, temos todos esses segmentos e nem todos eles também são aceitos, mas a nossa igreja, ela é rica pela liberdade de ser e estar. E precisamos lembrar também que a nossa igreja, ela é uma igreja presente, né? Ela existe, ela é tão presente que ela existe jurídica e socialmente. Ela tem um registro, né? Ela não é uma instituição qualquer. Nossa igreja, ela tem fundamentos bíblicos, ela tem pilares, os 3 pilares que sustentam a nossa igreja. Então, já vamos falar um pouquinho deles. A nossa igreja tem os 3 pilares que sustentam a nossa igreja, né? E tem os fundamentos também, que é o jurídico e o social, né? Então, nós não somos aquela igreja que fecha-se um comércio ali hoje e abre uma comunidade, não. Ela tem critérios, né? Ela é organizada. E outra, a nossa igreja, ela é regida pela hierarquia. No ser dela, na igreja, na ordenação dela, ela é regida pela hierarquia, né? Transmitida apostolicamente, né? Atualmente agora na pessoa do nosso Papa, né? Francisco, né? E dele vem descendo aos cardeais, aos bispos, aos sacerdotes e até nós os leigos, né? Como simples, muito simples, como nós temos a hierarquia aqui dentro do ECCG a ser obedecida. O casal coordenador, o vice, as equipes coordenadas pelo casal coordenador da equipe, o vice-coordenador, essa hierarquia muito simples, ordenada, ordeira e com paz. O Divino falou um pouquinho da vida dele. E a minha vida católica começou no ventre da minha mãe. A mamãe conta que pouco antes, um mês antes de eu nascer, ela sofreu uma queda numa escadaria e ela caiu de bunda já grávida de mim, eu já encaixada para nascer, nasci de parto normal. E ela, naquela época não existia ultrassonografia e ela ficou com muito medo de acontecer alguma coisa comigo. Ali mesmo, naquele momento, ela colocou a mão na barriga e me consagrou a Nossa Senhora. E ela disse a Nossa Senhora, falou, mãezinha, o primeiro nome, se for mulher, a minha filha já tem, mas o segundo nome será o seu.
Se nada acontecer a ela, e eu creio em ti que nada vai acontecer. E graças a Deus, nada aconteceu a mim, vim saudável. E hoje eu me orgulho por me chamar Ellen Aparecida, por conta de Nossa Senhora Aparecida. A minha mãe nos criou, os meus pais, dentro da Igreja Católica, indo à missa sempre. Eles participavam do encontro de casais também, na cidade onde morávamos. Somos de Patos de Minas, Minas Gerais. Quando viemos para Goiânia, eu já era adolescente, né? Graças a Deus. E lá eles participavam do encontro de casais. E o meu sonho era casar e também participar desse encontro de casais que eu não podia ir, né? A gente só ia nos finais de ano, nas festas que tinha, né? A gente chamava de festiva, que era na época. E graças a Deus, hoje eu tenho essa graça de participar de um encontro de casais que é maravilhoso, que é o ECCG. E então, eu fui crescendo. Na época, eu participava das missas também, tocando violão, participava do coral, participava dos teatrinhos da tia Corina. Muitos aqui lembram, né? No final do folhetinho sempre tinha uma historinha e nós crianças participávamos dessa forma. Quando cheguei em Goiânia, fui participar também dessa mesma capela que o Divino falou, Capela Menino Jesus de Praga. E lá o Senhor nos deu a graça de nos conhecermos. Foi ali que nós nos conhecemos, foi ali que nós começamos a namorar, tivemos o nosso namoro santo, graças a Deus, e ali aos pés do Santíssimo, nós entregamos todo o nosso futuro. Ali aos pés do Santíssimo, nós entregávamos os filhos que íamos ter. Ali aos pés do Santíssimo, nós pedíamos força para sermos diferentes, para fazermos essa diferença em nome dEle. E graças a Ele nós conseguimos. Graças a Ele, hoje o Senhor tem nos dado bênçãos e mais bênçãos na Igreja Católica. Um ano antes de casarmos, meus pais resolveram seguir o protestantismo, né? Minha mãe era muito mariana, muito devota a Nossa Senhora, mas meu pai não gostava muito de participar. E ela, como esposa sábia, perguntou para ele o que ele queria fazer, como ele queria. E ele falou que queria conhecer o outro lado, né? O protestantismo. Foi aonde eles resolveram participar, ele gostou e ela deu continuidade ao lado dele. Hoje eles continuam no protestantismo, fizeram de tudo para que eu passasse para o protestantismo antes do casamento, mas graças a Deus o alicerce já estava firme, né? Graças a Deus, nós já estávamos firmes do Senhor e eu e o Divino ficamos dentro da Igreja Católica. Eu esqueci de falar, nós fizemos o 31º encontro aqui, né? No Garavelo, por isso estamos com a camiseta. Nós estamos há 2 anos em equipes aqui, porque estamos inseridos no trabalho da nossa paróquia, aqui hoje no bairro Hilda, onde moramos, aqui em Aparecida, na pastoral familiar. Então, para não sobrecarregar, nós fizemos a opção por hora de ficarmos só lá. Mas o coração é ECCG, todos os anos. Estamos sempre, de alguma forma ou outra, trabalhando com o ECCG. Aonde vamos, nos identificamos como casais do encontro de casais com Cristo do setor Garavelo. Alguns até falam assim, sei lá daquele encontro, 2 encontros por ano, aquele tanto de gente, né? Vocês verem, né? Como é maravilhoso ser católico, ser cristão, ser ECCG, né? Em Mateus 16, 17, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne
nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui Deus alicerça numa pessoa, um ser humano fraco, né? Deus alicerça em Pedro a igreja. Deus faz um fundamento, um ordenamento na pessoa de Pedro, na vida de Pedro. Uma sucessão a ser transmitida, uma responsabilidade a ser transmitida, um zelo a ser repassado, né? Até os dias de hoje e no futuro. Através de Pedro, que não pela razão humana, não pela vontade, os princípios humanos, mas naquela intimidade dada com Deus, Pedro diz, tu és o Cristo. Ele não só reconhece Jesus como o Cristo de Deus, mas como ele também aponta, tu és o Cristo de Deus. Jesus abre o coração de Pedro e coloca nele esse ordenamento. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei, construirei, montarei a minha igreja. Há 2019 anos, Deus em Jesus, né? Jesus quis precisar, assim como Deus precisou de uma mulher para encarnar o Verbo encarnado precisou da condição humana para poder ali edificar a igreja. Mas o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, ali ele já fala, sabendo a condição humana, porque ele estava experimentando essa condição humana. Ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Os erros que a igreja no passado cometeu, as portas do inferno não prevaleceu. As atuais, as futuras, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Jesus falou isso. Sobre ti edificarei a minha igreja, a minha noiva. E essa igreja, regida por esses 3 pilares, que é a tradição apostólica, de tudo aquilo que nos foi transmitido, né? Que nos é transmitido pelos apóstolos, por palavras e pela escrita. Essa tradição que nós vivemos. Já parou para pensar, meu irmão, você que hoje no ECCG, o tanto que nós somos felizes, e às vezes nós não percebemos. Porque feliz daqueles que tiveram oportunidade de ver Jesus fazer um milagre. Feliz daqueles que viram, né? E não conseguiam se dar a acreditar. Nós, 2019, perseveramos por ouvir, por ler, por partilhar a palavra de Deus. Simples, mas não é fácil, né? Porque requer de nós o quê? Sacrifício, desapego, né? Renúncias, exige de nós o quê? Entrega. Então, para vivermos essa primeira tradição apostólica,
e que cada um de nós temos a responsabilidade de transmitir ela para frente também, como encontristas, como leigos, como sacerdotes do lar, esposo, sacerdote do lar, a esposa fiel e sábia, a mulher sábia que edifica o lar. Temos a responsabilidade de transmitir essa tradição, essa fé apostólica aos nossos filhos. Até meu filho, o Álvaro Neto do meio, hoje com 16 anos, e a gente sempre, no nosso meio, família, sempre ensinamos para eles, não entre em debate, não discute, só silencia. Aí ele estava com os familiares e ele ouviu assim: a Igreja Católica é apostólica. Após a comunhão, pode beber, pode trair, pode farrear, dançar samba, pode andar com roupa curta, demonstrando, e pode tudo, né? Foi fazendo aquela lista, ele ficou caladinho, né? Isso é o que pensa de nós. Porque, em verdade, é o seguinte: somos católicos, mas tem os caóticos, né? Infelizmente, nós temos que aceitar, temos que cortar na carne. Então, o segundo pilar, né? O sagrado magistério, a sucessão apostólica, né? Desde Pedro, todos os papas que veio até aqui, mesmo aqueles papas que nós já lemos, sabemos na história que cometeram crimes e crimes absurdos contra a humanidade, contra a igreja, e as portas do inferno não prevaleceu, né? Mas ela vem sendo transmitida e está hoje a unção, a autoridade sobre Francisco, nosso atual Papa, né? E também junto com ele nosso Papa emérito, Bento XVI. Né? Então, essa sucessão que vem sendo transmitida e que distribui para nós, nos deixa na condição de ter a graça de termos presente aqui na nossa paróquia, em todas as paróquias, o nosso sacerdote, que são devidamente ordenados, né, através do santo magistério da igreja. E a Sagrada Escritura, né? A Sagrada Escritura, a santa palavra de Deus que nos é confiada. Pega 1 Tessalonicenses 2:13. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes e acolhestes, não como palavra de homens. Olha o que São Paulo fala. Vou voltar ao versículo 13. Por isso é que também nós não cessamos. Nós quem? Os apóstolos. Cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes e acolhestes. Não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Né? São Paulo até dá graças a Deus, ele glorifica a Deus por aqueles que receberam a palavra de Deus. E é isso que eu falei aqui agora. Nós somos felizes, porque nós recebemos essa palavra, nós tomamos posse dessa palavra e vivemos ela nas dificuldades, nas tribulações, nas alegrias, em todos da nossa vida, nós pautamos a nossa vida nessa fórmula, que é a palavra de Deus. Outra alegria que nós temos, sendo católicos, são os mandamentos de Deus.
Deus nos deixou os 10 mandamentos para que o vivêssemos. Juntamente com os 10 mandamentos, nós temos os sacramentos. E esses sacramentos nós só encontramos aqui. E os sacramentos, eles participam da nossa vida, do nosso dia a dia. Quando nascemos, o nosso sacramento do batismo. Eu até brinco com os meninos, né? Eu sei o dia que eu fui batizada, mas eu não lembro o dia que vocês foram batizados. Papai, mas a mamãe tinha tanta pressa do meu batismo que eu nasci no dia 1º, no dia 2 eu fui batizada. Na hora que chega lá, um padre virou para o meu pai e os meus padrinhos e falou: cadê a mãe? Ah não, a mãe está internada, está no hospital ainda, porque o bebê nasceu ontem. Ah, mas para que essa pressa toda? Não, é porque a gente queria vir logo para poder batizar ela. Não, ó, nos próximos filhos, vocês podem esperar pelo menos a mãe sair do hospital para ela vir junto, tá bom? Então eu nunca esqueci dessa historinha, né? Do papai me levar junto com os meus padrinhos e a mamãe ainda está internada. Ela não participou do meu batizado. E isso tudo era pressa de receber o sacramento. Juntamente com o sacramento do batismo, nós vamos crescendo, vamos aprendendo sobre essas maravilhas da Igreja Católica. Fazemos a primeira Eucaristia para que possamos receber Jesus Eucarístico em nós. E quando recebemos Jesus Eucarístico, Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá unção, Ele nos dá a graça para passarmos por todas as dificuldades. Jesus Eucarístico é vida, Jesus Eucarístico cura. E o Senhor nos dá a graça também através do sacramento da penitência, né? De chegar até o Padre e pedir o perdão dos nossos pecados. Que o Padre é um dos apóstolos no qual se ligar no céu que está na terra, amém. Se Ele desligar no céu, o Senhor vai falar amém também, porque Ele tem esse poder que nós acabamos de ler aqui na Bíblia. Depois vem o sacramento do matrimônio, no qual nós recebemos. Que bênção que é o sacramento do matrimônio. Poucos escolhem o sacramento da ordem, na qual nós temos que orar muito pedindo ao Senhor que envie operários à sua messe. Nós estamos precisando de padres. Nós estamos precisando orar mais pelos nossos sacerdotes. Porque é uma missão muito grande que Ele tem de cuidar de cada um de nós. E lá no finalzinho, assim, quando a gente precisa, a unção dos enfermos, no qual o sacerdote é capacitado para o tal. E nós vivemos dentro dos sacramentos os dons do Espírito Santo, os carismas, né? Que Deus usa em nós, né? No nosso ser, no nosso individual, né? Para poder servir Ele, né? Os dons que nós todos já sabemos, né? São a sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e o principal deles, o temor a Deus. Deus faz de nós instrumentos. Com cada um desses instrumentos aqui, com cada um desses carismas, para nós caminhar, para nós irmos de encontro ao plano de Deus salvífico, né? O plano de salvação nosso. E nesses dons do Espírito serem usados eles em prol, em comum da nossa comunidade igreja, da família igreja, na nossa família. Quantos aqui vivem essa graça de o dom de orar com os irmãos, né? O dom de pela sabedoria conduzir uma equipe, o dom da sabedoria conduzir o ECCG, o dom da sabedoria conduzir a esposa e a esposa conduzir o esposo, e os dois juntos com o dom da sabedoria
conduzir os filhos, o lar, o trabalho, a empresa. Pela ciência, da mesma forma, a inteligência, o conselho. Quantos aqui não são procurados? O Senhor sabe aonde Ele mandar, né? A Valdivina, eu sei aonde Ele mandar eles para eles se aconselharem com alguém. Aí lá vai nós dois com o Sandoval e a Lúcia, porque o dom do conselho, o dom da fortaleza, Deus sabe aonde mandar alguém que tem o dom da fortaleza. Mateus 5, chorai com os que choram, né? Porque isso também, chorar com o irmão, é o dom de fortaleza, não é de fraqueza não, mas é você deixar, né, nessa intimidade a alma aflorar, ser libertada, com o dom da fortaleza. Tantos carismas Deus tem usado em nós, os dons do Espírito Santo, que geram os frutos, né? E às vezes nós, como católicos, nós participamos da Santa Missa, trabalhamos na catequese, trabalhamos em tantos segmentos e deixamos de vez em quando de parar e meditar e refletir em todos os frutos base, porque são as bases, né? Os frutos do Espírito Santo são as bases daquilo que o carisma produz, que são eles, né? A caridade, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, continência, a castidade. O Espírito produz em nós, na nossa abertura no servir, nos faz frutificar com esses frutos, nos faz ser livres, porque frutificar, como diz a palavra, a uns 100 por um, a outros 100, 50, a outros 10, mas todos frutificando. O que não pode é enterrar o talento, esconder ele atrás da timidez, esconder ele atrás do depois eu faço, depois eu vou, depois eu volto para o encontro de casais, depois eu vou confessar, depois eu vou à Santa Missa. Não se pode enterrar os carismas. Quantos irmãos e irmãs acometidos de doenças, de tristezas. São mais de 300 tipos de depressão que existe. Quantos estão? E olha, ai de você, meu irmão, cuidado. Quando você ver alguém com depressão e você fala assim, isso é frescura. Misericórdia. Você já está em depressão e não sabe. Você que fala que alguém está vivendo a depressão, cuidado. Cuidado, porque são mais de 300 tipos de depressão. Quantos vai atrofiando e não se permite nessa alegria do servir, de viver o carisma, de viver os dons, dar o passo, deixar Deus, deixar o Espírito agir, ao invés de se intruir dentro de si mesmo, mas se abrir no servir. Mesmo tomando os medicamentos, mas se abrindo, se dando, se doando, deixando o Espírito agir, se ofertando com essas dores, como Jesus na cruz, né? Oferecendo a dor, ofereça a angústia, ofereça a tristeza, deixe o carisma fluir, deixe os frutos brotar. O Senhor me fez lembrar aqui, eu falei uma coisa errada. A unção dos enfermos não é só para pessoa idosa, né? Que eu falei lá no finzinho da vida. A unção dos enfermos é para nós quando nós estamos doentes.
E o Senhor me fez lembrar de uma sobrinha nossa, que estava bem adoentada, bem jovem ela, e o sacerdote foi até ela para dar a unção dos enfermos para ela, e ela ficou com medo, porque a maioria de nós acha ainda que a unção dos enfermos é preparando para a morte. Não, não é preparando para a morte, é preparar para a vida. É ungir aquela pessoa que está doente para que ela se cure, né? Mas a maioria das vezes nós deixamos para pedir ao sacerdote essa unção quando já está no finalzinho, quando já não tem mais jeito. Aí Jesus vai tirar a dor daquela pessoa, levando ela para ele, resgatando aquela pessoa daquele sofrimento todo. Então, cada um de nós pode receber essa unção em qualquer fase da nossa vida. Outro presente maravilhoso que a nossa igreja nos dá, outra alegria grandiosa, a nossa Mãe Maria. A nossa mãezinha que está sempre disposta a interceder por cada um de nós. A nossa mãezinha que está sempre cuidando de nós. Sempre que nós estamos na aflição, nós pegamos o nosso terço e vamos pedir a intercessão dela. Sempre que nós estamos chateados, nós estamos preocupados, nós pedimos para Nossa Senhora. A Nossa Senhora desatadora dos nós, a Nossa Senhora Imaculada Conceição, a Nossa Senhora que sofre conosco dia a dia quando nós precisamos, a Nossa Senhora que sorri conosco quando nós estamos felizes. Essa é a verdadeira mãe, na qual nós nunca podemos esquecer. E a nossa mãezinha nos deixou exemplos maravilhosos a ser seguido. Exemplo de obediência, de fé, exemplo de alegria. Nós não podemos ser carrancudos, nós não podemos ser tristes. Se nós temos Jesus no nosso coração, se nós temos fé no Senhor, se nós temos Nossa Senhora como nossa mãe, nós não podemos ser tristes. Seja qual for o problema que estivermos passando, alegria em primeiro lugar. Porque se nós estamos passando por algum problema, nós temos que mostrar para esse problema o tamanho do nosso Deus, o tamanho do nosso Cristo e o tamanho da nossa fé diante desse problema. E ele vai passar e nós vamos ser vitoriosos, sim. A nossa mãezinha que nos ensina também o dom do silêncio, principalmente para nós mulheres que conversamos demais, que falamos demais, que brigamos demais, que reclamamos demais, que muitas vezes deixamos maridos doidos. O dom do silêncio em casa. Aí o marido, quando você começar a falar demais, ele vai falar assim, ó, dom do silêncio. Aí você lembra disso. O dom do silêncio é esse, esperar a hora certa para falar, para esbravejar, para brigar. É ter sabedoria. Nossa Senhora nos ensina a singeleza, a ser dócil, a ser amável com todos, com todas as pessoas. Nós mostramos para o nosso próximo a nossa diferença como católico. Católico praticante de verdade não é aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja é facinho a gente ser bonitinho, a gente ser humilde, a gente sorrir uns para os outros, a gente vê um irmãozinho, a gente fica alegre, fica feliz, mas vai olhar isso lá em casa. Vai perguntar para os meus filhos como é a mamãe e o papai dentro de casa. Vai perguntar no meu trabalho como sou eu lá, como uma profissional. Vai perguntar no seu trabalho, na sua casa, com seus familiares, como é você no dia a dia, fora da igreja. E aí? Será que você vai passar vergonha ou você vai ficar feliz com o que eles vão falar? É aí que a gente demonstra com amor, com zelo, com a oração, com a singeleza, o que é ser católico, o que é ser filho de Maria.
Jesus nos deixou a Eucaristia. Ele se deu no pão e no vinho. Naquela ceia derradeira, mas iniciando a primeira Santa Missa. Jesus se deu no pão e no vinho quando, depois de ter mandado que os apóstolos fossem à frente e preparasse tudo, ele se ofereceu ao Pai e se deu para nós, no pão e no vinho. Tamanho é o amor de Jesus com a igreja, que ele quis permanecer fisicamente no nosso meio, no pão e no vinho. Ainda tem muitas pessoas que ainda tentam imaginar o rosto de Jesus. E o rosto de Jesus é o pão e o vinho consagrado. Muitos ainda olham para Jesus no ostensório e vê pão somente e vinho. Não vê uma pessoa, a própria pessoa de Jesus, que quis estar no nosso meio, vivo, palpável, no sabor do vinho e do pão. Jesus que quis estar mais intimamente com nós, nos conduzindo, enviou sobre nós o Espírito Santo. E fazendo um adendo o que a Ellen falou aqui, quando os apóstolos estavam reunidos, Nossa Senhora dos Aflitos estava ali com eles, porque os apóstolos estavam em aflição, em angústia, porque sabia que estavam sendo caçados para serem mortos. E Nossa Senhora estava ali com eles, arrebanhando, consolando, trazendo eles unidos, E o Senhor enviou o Espírito Santo para nos conduzir pela palavra e nos alimentar com o corpo e o sangue de Jesus. Em João, capítulo 6, versículo 56 a seguir. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha que maravilha que Jesus proclama, que ele se dá. Quem come a minha carne, meu irmão, comendo a carne de Jesus, bebendo o sangue de Jesus, permanece nele, se torna um só com ele. Assim como eu, no casamento, me tornei uma só carne com a minha esposa, Jesus se torna um comigo quando eu comungo, quando você comunga. Quando você traz ele, alimenta o vigor do alto, força do alto. Remédio para a nossa vida. O que nos atrapalha é o nosso imediatismo. A fraqueza da nossa fé abalada pelo imediatismo e não confiamos a Jesus na Eucaristia verdadeiramente os nossos problemas, as nossas dificuldades, os embaraços. Esfriamos, porque Jesus, como ele se deu, nasceu na manjedoura, naquela simplicidade e na estrebaria, nessa simplicidade, ele se dá no altar através das mãos do sacerdote, através do santo magistério, que chegou para nós até aqui, na mão do nosso pároco. Então, Jesus na Eucaristia, o que aconteceu? Várias vezes, dentro da família, os casamentos, há 2 anos atrás, naquele momento lá que o pastor foi consagrar o pão e o vinho lá, eu fiquei prestando bem atenção.
né? Eles proclamam assim, né? Tomai, no português assim, como se fosse o corpo e o sangue de Jesus. Como se fosse. Quem aqui já teve a experiência, com o devido respeito a todos eles e amor, né? Mas eles proclamam, o pastor proclama, como se fosse. É o português que eu vi por 2 vezes usado, né? O corpo e o sangue. E o sacerdote proclama o quê? Isto é o meu corpo e meu sangue. Tomai e comei. Tomai e bebei. É o que o pároco, nosso sacerdote, proclama na Santa Missa. E há 15 dias agora, 3 sábados atrás, casou uma outra sobrinha. Aí de novo, eu mais ela em padrinhos, né? Ficamos prestando atenção. Como a mãe do noivo, também os pais, família católica, a mãe ministra da Eucaristia, né? E esse é um perigo que eu quero transmitir aqui para nós tomarmos cuidado. Quem pensar em abandonar a Igreja Católica, o seu batismo no sacramento, pense bem. Aí como tínhamos todos nós católicos, acho que o pastor já informado, ele, né, proclamou com essas palavras, ainda falou, não existe transubstanciação. Isso é mentira. Então, ou seja, ele se colocou de público, não acreditava que verdadeiramente o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia é a pessoa de Jesus. Que eu posso olhar para Ele em adoração, que eu posso tocar Ele como um gado e falar com Ele intimamente dentro de mim. Falar com Ele, com a pessoa dele dentro de mim, né? Eu nele e Ele em mim. Como Ele falou aqui na palavra aqui. O próprio Cristo falou, quem come e bebe a minha carne, permanece em mim e eu nele. Aí eu fiquei pensando assim, né? Por que tanta dificuldade de se abrir o entendimento? Aí eu fiquei com aquilo. Aí a festa foi, na hora de ir embora, o meu filho Álvaro Neto falou assim, papai, o senhor prestou atenção nas palavras? Eu falei, prestei. Aí meu filho falou assim, mas ele pode falar assim mesmo, né? Porque ele não tem mãos sacerdotal, ele tem mãos pastoral, é diferente. Desde o passado, né? Precisou do sacerdote para fazer o sacrifício, os holocaustos. Depois que Jesus instituiu a igreja sob Pedro, o sacrifício é Jesus na Santa Missa. Precisa do sacerdote. Não pode ser limitado num pastoreio. Quem é o nosso pastoreio aqui? O nosso pastoreio SCCG? Não é o Renato e a Daniela? Heron e Vanilde? Que precisa do sacerdote para consagrar. Né? Com o devido respeito, né? O perigo de abandonar os sacramentos. Quantos vão para outras igrejas e chega lá, se dão a um novo batismo? Quantos vão para lá e negam o sacramento recebido do batismo, da crisma, da Eucaristia, negam o sacramento do matrimônio? Ou seja, se proclama que viveu em prostituição, se viveu talvez até esse absurdo. Se dão a um novo batismo. E isso aqui teria que ser uma outra ensino, uma outra preparação, uma outra pregação. Mas o pecado contra o Espírito Santo, nós sabemos
que o único pecado que não tem perdão, nem neste século e nem no século vindouro, é o pecado contra o Espírito Santo. Teríamos que aprofundar muito, ter tempo para aprofundar muito sobre isso, mas ir para outras denominações e negar o que recebeu do Espírito Santo, cuidado. Não estou falando para pôr medo, mas pense bem. Ah, revolta com a igreja, revolta com o padre, revolta com o coordenador da equipe, com o coordenador do SCCG, com a catequese, e se dá em revolta e abandona a igreja. A igreja, ela não erra, erra é o humano. É como eu falei para um colega num grupo da minha profissão, né? Ele metendo o pau lá assim, falando coisas absurdas sobre o Papa, sobre a igreja. Eu falei para ele assim: você está enganado, a igreja não erra, é a mão humana. Sou eu, Valdivino. Sou eu, Valdivino, que dificulto a vida da igreja. Sou eu, Valdivino, com a minha personalidade, que não quer mudar, com o meu caráter que não quer mudar, que atrapalha a vida da igreja, a vida do SCCG e às vezes até a vida na equipe. Porque eu não quero mudar, eu quero é do meu jeito. Eu quero é a minha fórmula, e não a do coordenador, e não a da coordenadora, e não a do pároco. Sou eu que estrago tudo com as palavras que destrói, com as fofocas, querendo ser o dono da igreja, o dono do serviço. E a alegria de ser católico é verdadeiramente, não é aquela condição de jogar aquela flanelinha no ombro, e lá no final do serviço, olha para aquela flanelinha, ela nem amarrotou, porque somente fez volume. Só fez volume. Então, nessa alegria de ser católicos, meus irmãos e minhas irmãs, é essa a nossa disposição em ser católico, em ser igreja, fazer parte do corpo da noiva de Cristo, a igreja viva, servindo a Deus no SCCG, nos diversos segmentos. Vou falar a verdade para vocês, já finalizando. A última, dentre tantas equipes, nós não passamos em todas as equipes. Repetimos 3 anos numa, 2 em outra. E a última que nós trabalhamos foi a equipe de limpeza. Nossos coordenadores, Walter e Edissônia. A equipe que teve as Miss Limpeza, né? A minha era a Miss Veneno, né? Miss Baigon, né? Tem umas Miss ali, eu já estou vendo aqui, né? Então a minha era a Miss Baigon. E nessa dinâmica, né, que se cria dentro das equipes, nos faz crescer, nos faz ser mais cristão, nos faz ser mais irmãos, nos faz mais ser igreja. Por isso, meu irmão, se doa, doa por você. Continuemos nós juntos, produzindo tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Cada serviço seu, pode ter certeza, Deus está vendo. Deus está vendo. E enquanto eu e a Ellen estamos aqui, Deus está cuidando dos nossos 3. Deus está cuidando do futuro deles. Deus está cuidando da nossa vida, porque aqui estamos. E nós vivemos dentro de tantos frutos dentro da igreja. O mais recente foi o ano passado, a nossa filha mais velha foi coroinha na nossa capela. E o fruto mais maravilhoso que Deus me concedeu foi quando, o ano passado, o Álvaro Neto, voluntário, nós já de olho,
para poder levá-los para eles, né, nosso desejo de pai, né, fiel deles servir, né, no altar. O meu filho chegou em mim, bem voluntário, e disse: papai, eu quero ser acólito. Aí o Marco Aurélio estava perto e falou: papai, eu também quero ser. Eu quero ser. Eu falei: não, você é coroinha, né, na idade. Falei para ele: então vamos fazer inscrição. Felizmente na nossa paróquia, na minha paróquia mesmo, começou o curso 3 vezes e por motivos adversos parou. Mas eu pensei comigo: meu Deus, meu filho com 15 anos me pedindo para ser coroinha, não ser acólito, e o outro coroinha. Eu poderia estar correndo o risco de estar pedindo para ir para uma Vila Mix, para uma boate, para as festas, as farras. E nós criamos eles desde pequeno, trazendo eles com nós, doutrinados mesmo, testemunhando, trazendo com eles, como tantos aqui viu. Hoje a faculdade, os cursos, não nos permite mais com essa constância, mas sempre juntos. Ajudando nós na equipe, lá em casa, na equipe de dirigente de grupos, montando, cozinhando, cascando, fazendo, promovendo para o Senhor, tocando, os 3 tocam, né? E cantam, né? Então, eu não podia perder essa graça que Deus estava me dando. Corremos e hoje eles servem no altar do Senhor aqui, na Sagrada Família, junto com o casal ali, nossa irmãzinha. Meus irmãos, se entregue, se consuma o seu tempo. Se você ainda é aquele casal, se você é aquele marido, aquela esposa católico que ainda diz assim: olha, não, eu preciso de um tempo para mim eu preciso de um tempo exclusivo para mim, ou nós dois precisamos de um tempo exclusivo para nós, vamos sair, vamos passear. Cuidado com a brecha que fica, a lacuna que fica. Fecha tudo. Se consome, se dá. Muita correria, não é, casal? Para levá-los 2, 3 escalas, estar aqui no encontro de casais, estar nas reuniões da pastoral familiar, nas reuniões de ministro da Eucaristia, mas estamos conduzindo os nossos filhos. O sacerdócio de ser militar, né, Vicente? Meu irmão de farda, somos militares. É uma maravilha ver um irmão militar aqui dentro, servindo a Deus, porque eu comparo que eu saí daqui de dentro e entrei na Polícia Militar, completado 29 anos. Eu comparo a Igreja Católica, a Polícia Militar com a Igreja Católica, um sacerdócio. Tem os defeitos, as falhas, não importa. O que é que nós cantamos aqui? Muitas vezes, aprendi com vocês, não importa o que vão pensar de mim. Olha o ombrinho, como é que faz? Né? Tô nem aí, eu quero é Deus. Na minha profissão, na minha família, no meu matrimônio, no meu casamento, na nossa paternidade, na nossa maternidade, em tudo que nós formos. Eu não importa, eu quero é Deus. Eu quero juntamente com a minha esposa nos consumir para que os nossos filhos permaneçam de pé nas tentações, nas tribulações, nas dificuldades, naquilo. Permaneça você também. Pare de olhar para você, olhe para Jesus, caminhe em direção a Ele. Continue firme, continue seguindo, continue sendo alegre, continue mostrando o semblante de Nossa Senhora, continue mostrando, transmitindo a unção do Espírito Santo. Continue firme, inabalável, em nome de Jesus. E nesse momento que você, que eu, nós somos chamados a perseverar nessa alegria, nesse amor. Você deve ter lembrado de algumas situações suas, que a partir de hoje você vai falar não.
e de muitas situações suas que você vai buscar o resultado. É aqui dentro da igreja que você encontra a vitória. É aqui dentro do encontro de casais com Cristo que você vai ser ajudado, que vocês vão ser ajudados como casal, como família. Nós temos muitos pastores aqui dentro para te pastorear, para te conduzir. Nós temos o sacerdote, se você precisa de uma orientação espiritual mais profunda, é só procurar ele. É só procurar o seu coordenador, a sua coordenadora, se abrir, que eles vão te ajudar a dar solução a esse túnel que está escuro e que você não enxerga a luz ao final dele. E nesse momento eu te convido a levantar e a olhar para dentro de você, porque é você quem vai dizer o seu sim. A alegria tem que ser sua, tem que partir de você. É de você, homem, é de você, mulher. Essa alegria de ser católico, essa alegria de ser cristão, essa alegria de ser ECCG. Eu te convido a cantar junto com o ministério. E se você não sabe, feche seus olhos e abra seus ouvidos e faça dessa música a sua oração neste momento. Que não se apaga. Somos tua igreja. Viemos te adorar. Neste teu altar. Somos sacrifício. Vem nos consumir. Estamos aqui. Foi a tua presença. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos De te perseguir, até te encontrar diante da tua glória. da tua glória. Erga as tuas mãos. Não podemos ficar de pé. Senhor, Mostra quem tu és. Vem nos dizer, nos fazer queimar. nos fazer queimar de novo. Fala pro Senhor, eu quero ser queimado por ti, Senhor. Eu te amo, meu Jesus, e eu preciso do Senhor na minha vida. Eu te amo, meu Jesus, e eu preciso do Senhor no meu matrimônio. Eu preciso do Senhor na minha família, Senhor. Se você não sabe, louve ao Senhor com a tua voz. Fale ao Senhor, Senhor Jesus, eu te amo. Eu te adoro, meu Jesus. Vem, Jesus. Tua igreja, queremos te adorar. Nesse teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui.
para o Senhor. Até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer de novo. Peço, Senhor, agora, meu irmão, minha irmã, peça agora a graça do Espírito Santo de novo, novamente, a alegria de servir, a alegria de estar em ordem de batalha. Peço, Senhor, agora, Senhor, me liberta da murmuração, da reclamação, me liberta, Senhor, da ignorância, da apelação, me liberta da rebeldia, me liberta, Senhor, do desânimo, me liberta, Senhor, agora da divisão, da discórdia, de promover discórdia, promover divisão, Senhor, na tua obra. De novo, Senhor, em mim agora, desperta, Senhor, uma nova alegria, uma alegria profunda, Senhor, de um homem, de um servo, de um varão, Senhor, firmado, Senhor, no teu precioso sangue, no teu precioso nome, Senhor. De uma mulher inabalável, Senhor, de uma mulher firmada, Senhor, alicerçada, Senhor, no seu precioso sangue, no seu nome, Senhor. Senhor, desperta em mim, Senhor, todos os dons, todos os carismas. Peço, Senhor, agora, me faça compreender, Senhor, os dons, os carismas, Senhor, porque eu quero frutificar, Senhor. Senhor, eu quero render frutos, Senhor. Senhor, eu quero render para Ti, Senhor, talentos novos, Senhor, frutos novos, Senhor. Toca no meu coração agora, Senhor. Me liberta também, Senhor, do medo dessa doença, do medo dessa enfermidade. Senhor, me liberta da insegurança, me liberta da incerteza, me liberta, Senhor, dessa sensação de morte, Senhor, dessa sensação de desistência, Senhor, dessa constante, Senhor, sensação de tristeza. Fale isso para o Senhor agora, irmão e irmã. Eu renuncio agora, eu rompo, e com a unção dos sacramentos que eu recebi, o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, o sacramento da eucaristia, o sacramento do matrimônio, eu agora, em nome de Jesus, nessa ordem, em nome de Jesus, eu expulso para os pés da cruz de Jesus agora todo mal que assola a minha mente, que assola o meu interior, que assola a minha casa, que assola o meu matrimônio, todo mal que tira de mim a liberdade de ser um católico alegre, livre, libertado, renovado, transformado. Eu renuncio agora. Fale isso para o Senhor agora. Deixa Jesus agora entrar, meu irmão. Deixe a presença do Senhor entrar dentro de você agora, dentro do seu ser, entrar dentro do seu coração, fazer um novo no seu casamento, fazer um novo no seu matrimônio, fazer um novo na sua comunhão, fazer um novo na sua intimidade, no ser uma só carne. Deixe o Senhor libertar a intimidade no seu casamento, no seu matrimônio, a intimidade ferida. Perdoe agora nesse novo, perdoe agora, meu irmão, perdoa minha
irmã, perdoe, jogue fora esse lixo, abandone isso. Um novo do Senhor agora, meu irmão, minha irmã, abra-te a Ele agora. Esse novo seja agora restabelecido em nome de Jesus. Fala para o Senhor: Senhor, em teu nome, Senhor, esse novo dentro de mim, esse novo no meu matrimônio, esse novo no meu casamento, esse novo na minha paternidade, na minha maternidade, Senhor, esse novo no nosso ser, na minha família, na minha casa. Meu irmão, proclame agora também um novo sobre o SCCG. Vai orando, vai proclamando, vai girando onde você está. Estenda a tua mão agora. Uma nova alegria no encontro de casais, na coordenação, nas equipes, naqueles que aqui estão, naqueles que não puderam vir, naqueles que desistiram, naqueles que desanimaram, naqueles que por algum motivo foi afastado. Levanta a tua mão e vai girando. Vamos girando, erga a tua mão com autoridade. Vai girando um novo, proclame, Senhor, um novo, uma nova alegria no SCCG, no encontro de casais com Cristo, do setor Garabelo. Senhor, uma nova unção no Padre Johnson Clayson, Senhor, no nosso pároco, nosso diretor e pai espiritual, Senhor, nos nossos bispos, Dom Washington, Dom Levi, Dom Moacir e todas as comunidades, paróquias, Senhor. O novo é a tua presença, Senhor. És tu verdadeiramente no nosso meio. É a tua presença, Senhor. Foi tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Diante da presença do Senhor não podemos ficar de pé. E eu quero te convidar para nós encerrarmos, todos nós ajoelharmos e fazermos um momentinho de adoração por todos aqueles que nos pediram oração por causa de doenças graves, enfermidades. Diante da tua presença não podemos ficar de pé. Mostra-nos, Senhor, quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E de joelho agora cada coração aqui, Senhor, apresentamos, Senhor, cada irmão e irmã que nos pediram oração. Eu apresento a Luz Marina, Senhor, clamando a misericórdia pelo casal, filho deles, Senhor, o filho deles separando, Senhor. E por tantos outros casais em vias de separação. Senhor, por aqueles que nos pediram oração, Senhor, acerca de enfermidade, Senhor, e de joelhos diante de pé, Senhor, confiamos a Ti, Senhor. Cada irmão, cada irmã, Senhor, clamamos, suplicamos a Ti. Mãezinha Santíssima, nós Te pedimos, Senhora, ó bem-aventurada Virgem Maria, pise, mãezinha, com os teus pés descalços na cabeça de todas as víboras, serpentes que vêm de encontro atacando as famílias, os lares, as comunidades, as equipes, mãezinha. É um novo do teu filho. Por isso nós te pedimos, mãezinha, sobre cada doença, mãezinha, com teus pés descalços,
Pise, mãezinha, esmague todas as enfermidades no estômago, Senhor, nos rins. Mãezinha Santíssima, pise, Senhora, na coluna, nessas enfermidades da coluna, destruindo tudo, Senhora. Mãe querida, Mãe do belo amor, rogai e intercedei por nós. Muito obrigado, Senhor. Erga a tua voz mais uma vez e louve. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos pela alegria de sermos batizados, crismados, Senhor. Senhor, podermos participar da comunhão, Senhor, do teu corpo e sangue, Senhor. Sermos confirmados, Senhor. Sermos estabelecidos e restabelecidos, Senhor. Podermos saborear, Senhor, o sacramento do matrimônio, Senhor. E viver, Senhor, vivermos juntos, direcionados pelo sacramento do sacerdócio, Senhor. Por isso nós te louvamos, te agradecemos pelo nosso Santo Padre Papa Francisco e nosso Papa Bento XVI, emérito. Glórias e louvores a ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias e louvores a ti. Que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. E nós agradecemos o Nélio, que é a esposa, né? E Sandoval, e esposa, que confiou a nós essa missão. E mais uma vez, todas as palavras e gestos, todas elas, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?